Vou apresentar alguns resultados, algumas reflexões do meu primeiro artigo da tese, que inicialmente está intitulado como A segregação residencial e econômica está associada com a qualidade da dieta em crianças menores de 5 anos usuárias do SUS. E aí, como a Letícia falou, eu sou orientada por ela e pela Inês e também pela Letícia Carneiro. Para a apresentação de hoje, eu vou falar um pouquinho dos objetivos da tese, vou apresentar alguns resultados, né, do artigo 1. Eu estou na etapa de análise dos dados e reflexão dos resultados, e vou trazer também algumas questões de tarefas que eu ainda preciso fazer para a consolidação desse artigo. Então, em primeiro lugar, né, a minha tese, ela tem como título Qualidade da dieta e sua associação com a segregação residencial e o excesso de peso em crianças menores de 5 anos, usuários do Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro. Eu tenho um grande construto de interesse, que é a qualidade da dieta, e ora ela é meu desfecho, ora é minha exposição. Então, para o meu artigo 1, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, ela é o meu desfecho, então eu vou investigar a relação entre a segregação econômica, residencial e a qualidade da dieta, e para o segundo artigo, ela vai ser minha exposição, que tem o objetivo de examinar a associação entre qualidade da dieta e excesso de peso em crianças de 6 a 59 meses, usuárias de unidades básicas de saúde no município do Rio de Janeiro. Então, apresentando aqui agora um pouco, né, dos resultados das reflexões, né, desse meu primeiro artigo. Segregação e qualidade da dieta. Então, para começar, queria falar um pouquinho da qualidade da dieta, que existem diferentes maneiras de avaliar a qualidade da dieta, e diferentes conceitos, né, para definir o que seria a qualidade da dieta. Não existe um conceito definido, um conceito padrão, apesar dessa extensa utilização desse conceito. E aí, uma das formas, né, que a gente tem utilizado para avaliar a qualidade da dieta, né, em diferentes estudos, e o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz isso como uma regra de ouro, que a alimentação ela tem que ser baseada em alimentos in natura, que aqui a gente está chamando desse correspondente de dimensão positiva da alimentação, que poderia ser medida, por exemplo, a partir da diversidade alimentar, e o consumo de alimentos ultraprocessados, que deve ter seu consumo limitado pelos adultos, e não fazer parte do consumo de crianças menores de 2 anos de idade. Então, a gente está chamando de qualidade da dieta aqui nesse artigo, esses dois construtos, nessas duas dimensões, de dimensão positiva, né, a partir da diversidade alimentar, que também é muito utilizado em estudos para avaliar a alimentação de crianças pequenas em países de baixa e média renda, e essa dimensão negativa da alimentação a partir da participação de alimentos ultraprocessados. Então, qualidade da dieta, né, seria essa questão da diversidade alimentar, dimensão positiva, e o consumo de alimentos ultraprocessados, uma dimensão negativa da alimentação. A alimentação infantil ela é determinada por diferentes fatores, né, fatores complexos relacionados com a criança, como, por exemplo, a idade da criança. Alguns estudos apontam, né, que crianças mais velhas apresentam uma baixa diversidade alimentar quando comparada com crianças mais novas. Também a participação de alimentos ultraprocessados é maior em crianças mais velhas. Fatores ligados à família, como, por exemplo, a renda familiar. Fatores ligados à mãe, como a idade materna, a escolaridade materna. E fatores contextuais, né? Uma vez que a alimentação é definida pelos fatores contextuais também, que tem uma implicação sobre as escolhas alimentares. E em relação aos fatores contextuais, né, a gente escolheu olhar para a segregação econômica residencial. A segregação residencial ela pode ser definida como grau de separação física de classes ou de raça em diferentes partes do ambiente urbano, e já o termo segregação econômica residencial, que é o termo utilizado na tese para esse artigo, ele é um tipo de segregação que ocorre em função de padrões de rendimento. Então, é uma segregação em função da renda. A segregação econômica residencial está relacionada, né, com a disponibilidade diferenciada de recursos e produção de espaços com concentrações de desvantagens. Áreas mais segregadas, elas recebem menos recursos públicos, apresentam declínio da coesão social e também concentram indicadores negativos. Aqui eu trouxe um estudo que foi utilizado em Minas Gerais, foi realizado em Minas Gerais, e ele teve como objetivo avaliar a relação entre segregação econômica e marcadores da alimentação, marcadores saudáveis e marcadores também não saudáveis da alimentação em adultos, e foi um estudo seccional. E aí, nesse estudo, né, foi observado que
Entre as pessoas que viviam em áreas mais segregadas, elas tiveram uma maior chance de consumir feijão, né, que seria um aspecto positivo da alimentação, quando comparada com as pessoas que viviam na baixa segregação. Por outro lado, né, foi observada uma menor chance do consumo de hortaliças entre as pessoas que viviam na alta segregação, quando comparado às pessoas que viviam na baixa segregação. Então, dado esse papel estrutural da segregação residencial na produção de desigualdades sociais, uma vez que ela está relacionada com essa disponibilidade, né, de recursos, dos benefícios potenciais que ações voltadas para sua atenuação resultariam na saúde das pessoas, na comunidade, uma vez que ela é uma exposição modificável, e considerando a necessidade de explorar seu possível impacto também sobre a alimentação de crianças pequenas, esse estudo, né, ele tem o objetivo de examinar a associação entre a segregação econômica residencial e qualidade da dieta em crianças menores de 5 anos, sobre a hipótese que crianças que vivem em vizinhanças mais segregadas apresentam pior qualidade da dieta. O meu estudo ele faz parte de um estudo maior, né, intitulado Anemia e Deficiência de Vitamina A em Pré-Escolares, Magnitude em uma Grande Metrópole e Validação de Métodos Diagnósticos, Brasil, no ano de 2014. Ele foi um estudo seccional que foi realizado em 2014, com crianças entre 6 e 59 meses, assistida nas unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde do município do Rio de Janeiro. E aí essa população ela foi investigada porque é a população-alvo, né, para as políticas públicas em relação à anemia e também deficiência de vitamina A. Esse estudo ele contou com uma amostragem complexa, em que primeiro foram selecionadas unidades básicas de saúde a partir de um conjunto de critérios, então foram definido o número de atendimentos de crianças nessa faixa etária, além disso também foram definidos, acho que a faixa etária de crianças, número de crianças beneficiárias do Bolsa Família e também a proporção de crianças nessa faixa etária. E depois disso foi feita a seleção das crianças. Esse estudo ele contou com uma amostra de 536 crianças. Foram coletados, né, um recordatório alimentar de 24 horas, foi aplicado um questionário, né, de caracterização sociodemográfica e também 36 perguntas sobre o consumo alimentar a partir de um questionário fechado, com marcadores da alimentação saudável, né, marcadores positivos da alimentação e também marcadores negativos da alimentação. Além disso, foi aplicado um segundo recordatório para uma parte da amostra, para as crianças que compareceram à segunda entrevista no segundo momento para a aplicação desse segundo recordatório. A minha variável de exposição desse primeiro artigo é a segregação econômica residencial, e para construir essa variável, a gente partiu dos endereços das crianças, que foram georreferenciados e depois agrupados, né, em unidades de análise denominadas de vizinhanças. Então, em primeiro momento, foi avaliada a qualidade do preenchimento do endereço, da variável endereço que a gente tinha nesse banco de dados, e aí foi investigado quais endereços eram completos, quais endereços eram incompletos, quantos missings a gente tinha nesse banco. No segundo momento, foi feita a completude desses endereços. Então, a gente tentou recuperar alguns endereços a partir da unidade básica de saúde que aquela criança era assistida. Essa etapa ela foi realizada, né, com a coordenação, né, do estudo. Depois foi realizada a padronização dos endereços, e os endereços, então, foram georreferenciados e depois foram agrupados, né, nesse recorte geográfico que a gente denominou de vizinhança. Então, foi avaliados os endereços, eles foram georreferenciados e agrupados nessa unidade geográfica denominada vizinhanças, que são agrupamentos de setores censitários com até 5.000 residentes e com características socioeconômicas, como, por exemplo, a renda, a proporção de brancos e pretos, e também o número de habitantes por domicílio e a proporção de crianças de 0 a 4 anos, a partir do censo de 2010. Para o cálculo da estatística GI, ela contém, né, 3 passos principais, e aí, no primeiro momento, foi feito o cálculo da proporção de famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos mensais, usando dados do Censo Demográfico de 2010. O segundo passo foi uma geração de matrizes de pesos, e o terceiro passo é o cálculo da estatística GI propriamente dita. A estatística GI, o ponto de corte que a gente utilizou nesse estudo, foi cada vizinhança, né? Para cada vizinhança é produzido uma estatística GI e também um Z-score, né? Um p-valor. Quando essa estatística ela foi maior que 1, ela foi classificada como alta segregação residencial, entre 1 e menos 1, média segregação residencial, e maior, menor que 1, baixa segregação residencial. O desfecho desse estudo vai ser a qualidade da dieta,
E essa qualidade da dieta vai ser avaliada a partir do questionário fechado, que a gente construiu o indicador de diversidade alimentar, que é um indicador dicotômico, sim e não, e também a partir de um recordatório alimentar, inicialmente são os dados que eu estou apresentando, que a gente, né, construiu a variável participação de alimentos ultraprocessados, tanto em quinto como em terceiro. E aí a gente optou por continuar utilizando também a diversidade alimentar, por ser um indicador fácil de ser utilizado, um indicador que é amplamente utilizado, e a gente acredita que ele acessa dimensões diferentes também da alimentação, por isso que a gente está trabalhando tanto com a diversidade alimentar, quanto com a participação de alimentos ultraprocessados. A diversidade alimentar, ela foi utilizada a partir de uma adaptação, né, do indicador de diversidade alimentar mínima, que é uma proposta da OMS, e nessa adaptação são considerados 6 grupos de alimentos: cereais e tubérculos, hortaliças, frutas, carnes ou ovos, feijão e leite. E a diversidade alimentar, ela é considerada quando a criança come pelo menos um alimento de cada um desses grupos de alimentos. E aí a gente tem o valor mínimo, né, 0, quando a criança não come nenhum alimento desses grupos, e máximo de 6. E a partir dessa contagem, a gente fez a categorização dessa variável entre sim e não. Aqui são as perguntas do questionário fechado, né, que foram utilizadas para a construção desse indicador de diversidade alimentar. Então, tem as perguntas em relação ao consumo de cereais e tubérculos, de hortaliças, de frutas, carnes ou ovo, leguminosas e leite derivados, incluindo leite materno. E aí vale destacar, né, que para a construção desse indicador, por exemplo, em relação ao grupo de cereais e tubérculos, foi considerado pelo menos o consumo ou de arroz, batata e amendoim, ou de macarrão. Para a construção da variável participação de alimentos ultraprocessados, a gente partiu do recordatório alimentar de 24 horas, né? Então, no recordatório foram registrados tipos de alimentos, a quantidade, a forma de preparo, a hora, o local e o consumo dos alimentos. E para os alimentos processados e ultraprocessados também foi registrado as marcas, né, e os sabores desses alimentos. As medidas caseiras, elas depois foram convertidas em gramaturas e volumes, e para a gente avaliar a composição da alimentação, foi utilizada a tabela de composição da POF de 2008 e 2009. E as estimativas de energia, de macro e micronutrientes, elas foram feitas a partir do sais. E aí vale destacar, né, que esse projeto, ele já teve diferentes desdobramentos, né, e um deles, né, a gente teve 2 teses de doutorado, que teve o objetivo de avaliar, entre outros fatores, o consumo de alimentos ultraprocessados também, que uma é a tese da Juliana, que investigou as crianças menores de 2 anos de idade, e a outra foi a tese da Letícia, que investigou crianças acima de 2 anos de idade. E aí o meu trabalho, né, o meu banco de dados é um fruto, né, do compilado do trabalho dessas 2 doutorandas, dessas 2 alunas, ex-alunas, né? E para a participação energética de ultraprocessados, a gente fez a classificação, né, dos alimentos em relação à nova, e aí só para trazer, né, que alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas. As covariáveis selecionadas para esse estudo, para a gente investigar essa relação do ajuste do modelo, foram variáveis que relacionadas, né, com uma segregação e também com a qualidade da dieta, e também para a gente caracterizar um pouco melhor essa amostra. Então, inicialmente, foram selecionadas variáveis relacionadas à criança. Algumas análises, né, eu apresento estratificado em menor de 2 anos e maior ou igual a 2 anos de idade, o sexo da criança, feminino e masculino, algumas características maternas, como a idade, escolaridade materna, até ensino fundamental e ensino médio ou mais, e sociodemográficas, como renda familiar e salários mínimos, nas categorias, né, até 0,9 salários mínimos, de 1 a 1,9, de 2 a 2,9 e 3 ou mais salários mínimos. Recebimento de benefícios do governo, sim e não, e número de pessoas no domicílio. Foram feitas, né, análises descritivas, frequências e medianas. Algumas análises eu apresento de forma estratificada, né, para o grupo menor de 2 anos e maior de 2 anos de idade. Foi adotado o nível de significância de P menor que 0,05 e todas as análises foram feitas no R, na versão 4.13. E aí, né, para a gente explorar um pouco o indicador tanto de diversidade quanto de participação de alimentos processados, essas análises elas foram feitas separadamente, né, modelos diferentes. Então, para a diversidade alimentar, que é uma variável dicotômica, foi adotado um modelo logístico.
Para a variável participação de alimentos ultraprocessados, foi feito um modelo logístico ordinal cumulativo de razão de chance proporcional. Para a variável participação de alimentos ultraprocessados, né, em forma de tercio, foi feito um modelo multinomial e foram considerados os extratos amostrados, os respectivos fatores de expansão em todas as análises. Vale destacar também que esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, quanto também da Escola Nacional de Saúde Pública. Então, agora eu vou apresentar aqui um pouco de resultados. E aí, só reforçando uma coisa que a Letícia já tinha dito, né, que a gente está explorando, né, esse banco de dados de diferentes formas. Eu, inclusive, também tentei analisar o tercio como modelo logístico ordinal, só que ele feriu, né, o pressuposto de proporcionalidade das odds. E aí, é por isso que eu não trouxe ele também apresentado. Não foi possível continuar dessa forma. Então, aqui nessa tabela 1, eu apresento a caracterização sociodemográfica das crianças, para a amostra total e também em relação à segregação. E aqui, em primeiro lugar, eu queria destacar, né, a proporção, né, de crianças da alta segregação, 49,92, é uma proporção bem expressiva na nossa amostra. Em relação à escolaridade materna, eu gostaria de destacar, né, a maior proporção, né, de mães com até ensino fundamental completo e da renda, que mais de 60% da nossa amostra, né, vivia com até 2 salários mínimos. E aí, destacando também que em relação à segregação econômica residencial, não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa. Nessa tabela, eu apresento a relação entre a diversidade alimentar e a segregação econômica residencial aqui em cima, né? Só reforçando que são as proporções, né, de segregação na alta, na média e na baixa. E aí não foram encontradas diferenças significativas nessas análises bivariadas, apesar de uma diferença nas proporções. Aqui eu apresento o consumo médio, né, de energia proveniente de diferentes grupos de alimentos segundo a classificação nova para toda a amostra. E aqui, em relação a alimentos in natura e minimamente processados, a média foi de 813,3 quilocalorias, com uma proporção de 84,88, e de alimentos ultraprocessados de 409,7, e uma proporção, né, de 32,65, de um recordatório. Nessa tabela, eu apresento a relação, né, entre a participação energética de alimentos ultraprocessados em quinto e comparar em estratificado, né, em relação à alta, média e a baixa segregação. Apesar de não ser significativo, aqui a gente já vê uma diferença de proporção. Nas crianças que viviam na alta segregação, né, elas estavam mais distribuídas, né, no último quinto, que é o de maior consumo de alimentos ultraprocessados. Em relação ao tercio, os resultados eles foram mais interessantes, né? A gente até encontrou uma significância estatística aqui. E aí, mais uma vez, a gente também percebe, né, na alta segregação, uma maior proporção, né, de crianças classificadas nesse último tercio de consumo. Vou dar aqui um zoom nessa tabela. Essa tabela é do modelo logístico, da relação entre diversidade alimentar, né, para a amostra total e também estratificada entre menores de 2 anos e maiores de 2 anos de idade. E aqui eu apresento os modelos com as adições daquelas covariáveis. O primeiro modelo, ele é composto por idade da criança, aqui para a amostra total, né, idade da criança, sexo da criança. O segundo modelo para a idade, sexo da criança e idade da mãe. O terceiro ajustado para a idade, sexo da criança, idade e escolaridade materna. Ajustado para a idade, sexo da criança, idade, escolaridade materna e renda, o quarto modelo. O quinto modelo com a inclusão da variável, o quarto modelo com a inclusão da variável renda, o quinto com a inclusão da variável benefício, e o sexto modelo com a inclusão da variável número de pessoas por domicílio. E aí vale destacar que não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa, né? Todas as ORs, elas incluem 1 no intervalo de confiança. Esse segundo modelo é o modelo que a gente apresenta, né, que apresenta a relação
entre a participação de alimentos ultraprocessados, aqui em quintos, né, de participação, e a segregação econômica residencial. E aí, né, com o modelo de regressão ordinal, da forma como a gente utilizou, é produzido apenas um coeficiente mesmo. E aí vale destacar que também não foi encontrado nenhum resultado estatisticamente significativo. A gente tinha encontrado uma diferença significativa para alguns ajustes, né, para alguns modelos, especialmente com a inclusão da renda, de benefício, quando a gente olhou a variável intercil. Mas, como eu disse, a gente não pôde, né, seguir com esse modelo, não dessa forma. E aqui, por último, né, na tentativa de explorar um pouco mais, né, a variável na forma de tercio, a gente rodou o modelo multinomial, e que também não foram encontrados resultados esteticamente significativos. E aí, por fim, né, algumas reflexões iniciais, né, nós encontramos uma alta segregação na nossa amostra, também uma baixa qualidade da dieta, né, tanto por uma baixa diversidade alimentar e pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados. A baixa diversidade alimentar, isso tem sido apresentado em outros estudos, né? Globalmente ela é baixa. Nos estudos de Oliveira e Hortelã também foi encontrada uma baixa diversidade alimentar. Foi encontrado no nosso estudo, né, um alto consumo de alimentos ultraprocessados, o que também tem sido evidenciado em outros estudos que avaliam crianças. E aqui algumas reflexões, né, iniciais, né, do tamanho amostral, que o consumo alimentar ele não foi considerado no cálculo amostral, uma vez que os objetivos desse estudo inicial eram investigar a relação entre a vitamina A e a anemia, então foram esses fatores que foram utilizados para o cálculo amostral. A gente também tem a relação digital entre a segregação econômica, residencial e a qualidade da dieta, e a avaliação do consumo alimentar de crianças, uma vez que é difícil estimar o volume de leite materno ingerido, as refeições realizadas fora de casa, creches e escolas. E aí vale destacar que, para essas análises, eu considerei o consumo de leite materno a partir de uma proposta da OMS, que estima o volume de leite materno a partir da idade da criança, faixa de idade, e também o peso da criança para países de baixa e média renda. E a variabilidade individual. A nossa população é extremamente vulnerável, né, com indicadores sociodemográficos desfavoráveis em todos os níveis de segregação econômica, inclusive também no extrato da baixa segregação. Esse é um estudo pioneiro, né, brasileiro. E a gente utilizou aí um conjunto de indicadores para avaliar a qualidade da dieta. E aí, como tarefas, né, que eu ainda preciso fazer para a consolidação desse artigo, é a análise do segundo recordatório alimentar, para que a gente consiga trabalhar com as médias de consumo, e também uma possibilidade de explorar um pouco mais a participação de alimentos ultraprocessados em tecido. É isso. Obrigada, Bel. Acho que eu vou você deixar a apresentação aí, né? Porque tem umas coisas que eu anotei aqui, que talvez seja comum, mas eu vou começar. Tá? Inês, você está com tempo? Você quer começar? Como é que você está? Não pode ler, eu tenho uma reunião às 5h30, mas eu vou avisar que eu vou me atrasar. Eu queria te ouvir primeiro. Tá. Então, tem algumas coisas nesse caminho, né, que o trabalho da Isabel, ele é muito complexo. Ele é complexo no sentido de que a gente está olhando uma exposição que é contextual, pouco explorada ainda no cenário brasileiro, utilizando um tipo de medida para avaliar a segregação residencial que estava pronta, né? A gente já tinha o banco de dados para avaliar ela, mas a gente sabe que ela não é a única. Então, existe uma discussão também, né, não só para a questão da avaliação da complexidade da diversidade alimentar, ou mesmo do consumo alimentar, que a gente já conhece todos os erros embutidos nessa avaliação, a gente também tem, por outro lado, uma exposição nesse primeiro artigo que também é complexa, é uma relação distal, então a gente também, se encontrasse alguma associação, a gente não esperava nenhuma grande associação, né, para essa hipótese, tá? Então, esse é o primeiro, acho que é o primeiro bottom line aí da apresentação dela. Tem uma coisa que a gente fez e ela não comentou, que foi explorar um pouco, né, essa medida de segregação com diferentes pontos de corte para recortes econômicos das vizinhanças.
porque inicialmente a gente tinha explorado com 3 salários mínimos, né, para definir o cálculo da estatística G, mas depois a gente explorou com 2, não foi, Bel? Foi com 2 também. E a gente não viu muitas diferenças. Além disso, existe a possibilidade de outros pontos de corte que hoje, né, quando eu olhei de novo esses resultados, eu falei, a gente não testou os modelos com outros pontos de corte dessa variável. Então, esse é uma coisa também que está por ser feita, eu acho, né, explorar dessa maneira. A questão da complexidade da avaliação da diversidade, né? O trabalho que tem, pelo menos no Brasil, que a gente tem encontrado, relacionando a segregação e consumo alimentar, foi o trabalho da Mariana Lopes, lá em BH, e ela pegou grupos de alimentos. A gente também explorou grupos de alimentos, tá, gente? Para vocês saberem que a gente também, né, se dedicou, porque a gente podia estar com uma medida de diversidade, puxa para um lado, puxa para um outro, e aí, né, os grupos são diferentes, aí a gente podia ter resultados específicos para grupos, mas isso também não foi verdade quando a gente olhou as associações. Então, a gente também olhou para isso. A gente tem essa limitação metodológica aí de estar usando só um recordatório de 24 horas, especialmente para a questão dos alimentos, para a participação dos alimentos ultraprocessados, mas a gente está caminhando para solucionar isso, né? Porque, né, quanto mais variabilidade também tem em torno dessa medida, também é mais difícil a gente detectar uma associação, se ela existe. E uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu olhei as tabelas hoje pela segunda vez, eu estava prestando mais atenção nas tabelas dos modelos, quando ela me mandou ontem, né, Bel? Sei lá. Foi. Um pouco As finais foram ontem. Então, eu não tinha olhado essa descritiva assim com muita atenção, mas eu vi que ela está somando a descritiva na coluna, eu acho, e não na linha. Então, dificulta um pouco a gente, embora o p-valor não tenha sido estatisticamente significativo, né, dificulta, quando ela fala é maior a proporção de crianças no último quinto e tal, eu não consigo ver isso com clareza, sabe? Porque ela está somando isso na coluna e não na linha, eu acho. Eu acho que isso A coluna. isso é para ser corrigida, tá, Bel? Pronto, esses são os pontos que eu anotei aqui para comentar. Ney, você quer seguir? Posso seguir, eu estou um pouco aqui desorganizada, que fui anotando reflexões e também observações. Eu acho que era importante voltar nessas tabelas descritivas, porque eu acho que tem essa questão do... Queria checar isso que você acabou de falar, Letícia, e também tem um lugar que eu acho que está passando de 100%, muita coisa ali naquela participação de ultraprocessados, aquela contribuição de cada grupo de alimentos, né, minimamente, ultra, tem alguma coisa errada nessa conta aí, porque você vê 84, isso aí tem, esse percentual da ingestão total de energia tem que somar 100, né? Porque cada grupo contribui, eles são mutuamente excludentes, e está passando de 100 muita coisa, né? Então, tem alguma coisa que pode estar, como você falou, pode estar tendo uma extração aí inadequada, né? Em todas essas descritivas pode ter coisa inadequada. Eu queria voltar naquela de diversidade alimentar, porque uma coisa que eu fiquei pensando se seria útil, né, Letícia? Uma primeira coisa sobre diversidade, a questão do segundo recordatório, eu não me lembro se a gente discutiu e qual seria a solução para pensar como aproveitar o segundo recordatório, porque a gente sabe que para alguns grupos de alimentos, as crianças não comem todo dia aqueles grupos de alimentos, né? Diariamente todos eles. E se ela comer alguns grupos num dia e outros no outro, vai ser uma média, vai ser tipo assim, aqui eu comi 5 grupos, aqui eu comi 4, vai somar e dividir. Essa que é a lógica, só para entender como é que vai, se vai operar com 2 recordatórios, e acho que poderia ser o caso, né? Também, porque aqui para ultraprocessados eu acho que é tranquilo, vai fazer a conta, né, de participação de energia e você consegue fazer essa operação mais tranquilamente, né? Fiquei pensando se valeria a pena a gente estar falando aí de... por exemplo, tem uma coisa muito surpreendente aqui, que eu acho que é você ter uma diversidade maior entre os de mais alta segregação. É muito surpreendente, porque quer dizer,
eu acho que é uma coisa que precisava dar uma checada nisso. Pode ser que seja isso mesmo, que porque as crianças comem mais comida, comem mais do grupo 1, pontuam mais, né? Como a gente tem mais ultraprocessados de maior qualidade, às vezes, né? Mas mais participação de ultraprocessados nos mais ricos, isso pode ser... Aqui eu nem me lembro, essa vai para o outro, por favor, sobre ultraprocessados. Essa aqui? Aqui não confirma isso, né? Sim. Aqui não confirma. Aqui a gente tem mais crianças no quinto. Aqui também tem uma coisa, está vendo, Lê? Eu não sei, nenhum dos dois números passam de 20%, né? Está vendo no alta segregação? Pois é, isso aqui, ela está somando 100 aqui no alto, ó. O melhor não seria para a gente ver isso, seria somar os 100% aqui, na linha? Como assim no alto? Não, você tem que ter assim, aqui é coluna mesmo, assim, das crianças de alta segregação, ela calculou os quintos para o total da amostra, não é isso? Isso. Ela calculou as faixas dos quintos para o total da amostra. E agora ela vai ver se tem uma concentração em algum quinto, né? Segundo o nível de segregação. Uhum. Então, ela tem que ter, assim... eu estou entendendo que ela tem que somar 100% na coluna, sim. Ela tem que ver como é que estão distribuídos. Não, está certo. É porque, geralmente, a gente põe a exposição aqui, né, desse lado de cá. Exatamente. Ao contrário, Por isso que aquela outra que você falou que também está ao contrário, eu não tenho certeza se está ao contrário, acho que é porque está olhando dessa maneira, entendeu? Agora, porque eu estou pensando, né, Letícia, Vertulli, lembrando desses exercícios que a gente fez de distribuição em quintos no ENANI, depois olhando para estratificadores, né? A gente fez isso para IEM, eu acho, aqueles exercícios de validação. Em algum lugar a gente fez. Eu estou na dúvida um pouco... o que você deveria esperar, né? Que você está olhando esses 100% de alta segregação, quantos por cento estão no primeiro quinto, quantos por cento estão no segundo quinto e assim por diante. Você poderia ter 100% no último quinto, estou caricaturando, né? Mas eu acho que tem que somar 100. E como a gente está com quintos, a gente teria que ter 20%. Se tem 3 abaixo de 20% e 2 acima de 20%, eu não sei se esses 2,9 mais 3,6 compensam o que está faltando nos outros 3, entendeu? De novo, aquela coisa de somar 100%. Você está somando, se está adequado, é uma coisa de checar se está adequado. Uma coisa que você falou aí, mais no final, assim, você falou assim que você encontrou alta segregação, né? O que você encontrou foi uma alta proporção de crianças em alta segregação. Né? Isso. Na hora de você reportar essas coisas, é importante você tomar cuidado para você sempre falar de prevalência quando você estiver se referindo ao número de prevalência, né? E não dar uma ideia de intensidade, que nesse caso as duas coisas são altas, né? Alta prevalência de alta segregação, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, Letícia, sobre diversidade, se valeria a pena a gente experimentar outros arranjos. Se é jogo para a gente ter um arranjo, um indicador em que a prevalência seja mais alta de diversidade, para a questão dos números amostrais, sabe? E aí a gente no ENANI, a gente tem trabalhado muito com outra estrutura de diversidade, que é a diversidade alimentar mínima, que a OMS publicou agora em 2021, que é 5 de 8 grupos, né? É um outro arranjo dos grupos de alimentos, e a gente encontrou para o ENANI, claro, no ENANI a gente tem pessoas também de mais alto nível socioeconômico, né? A gente encontrou para o total, e aí está falando também de crianças de 6 a 59 meses, a gente encontrou 55,6% de diversidade alimentar mínima. Mesmo que a gente encontrasse esse valor aqui, eu fiquei pensando se a gente explorasse um outro desfecho de diversidade, em que a gente tivesse uma prevalência um pouco mais alta, se isso ajudaria, e se eles teriam mais... O que aconteceria com esses números aí? Se eles manteriam essa lógica? Tem uma coisa, embora seja muito sutil,
do primeiro para o segundo, do baixa para o média, 17, 18, 26, você tem um gradiente. Assim, quanto maior a segregação, maior a diversidade. Que é uma coisa surpreendente, entendeu? Isso é muito surpreendente. A não ser que tenha esse fenômeno, né, que as crianças realmente já têm uma participação tão grande. Mas quando você mostra ultraprocessados, não é isso que a gente observa, né, a participação de ultraprocessados. Então, para mim, existe uma incoerência aqui. Alguma coisa pode ser um achado estranho, mas pode ser. Fico me perguntando, né, essa questão de como é que estão distribuídos aí os N's, né, para a gente ver se a gente está com algum lugar com pouca gente e esse está fazendo uma flutuação maior. Isso que eu fiquei pensando. E aí, sobre tamanho amostral, quando você falou lá no final que ele foi feito para outra coisa, eu não entendi tudo que você falou. Eu, na verdade, assim, acho que eu precisava estar menos cansada para conseguir absorver, na velocidade que você falou, tudo que você trouxe. Eu estou meio lenta, e, embora eu conheça o estudo, eu tive dificuldade de absorver tudo. Mas eu acho que cabe um exercício a posteriori do poder desse tamanho amostral aí. E você falou do jeito como você não foi calculado para isso. E daí? Mas você está usando para isso, né? E a gente, sempre que a gente usou esse banco para finalidades que não eram as originais, a gente calculou qual era o número necessário para a nossa finalidade e viu se aquele número atendia. E a gente seguiu com análises sempre que a gente viu que o número era suficiente ou largamente suficiente. Em alguns casos de análise que a gente fez, a gente mostrou que, usando parâmetros adequados para a nossa finalidade, que aquele número era adequado. Então, acho que é uma coisa importante esse exercício, sabe, Lê? Porque senão você não encontrou nada porque o N não é suficiente para essa complexidade toda que você quer ver, e essas medidas mais, particularmente da diversidade, né? A gente sabe que esse indicador de diversidade ele é limitado. Ele é muito útil para estudo de prevalência. Para associação, ele é limitado, independentemente de ter um recordatório ou mais, entendeu? Ele é muito grosseiro, assim, porque se a pessoa comeu uma fruta ou 3 frutas, contou do mesmo jeito, entendeu? Então, as pessoas ficam mais parecidas entre si. É isso que eu queria falar. Então, não leva em conta a variedade dentro da diversidade. Ele tem, e aí eu acho que esse é um exercício importante de interpretação, né? Você problematizou, né, Lelê, várias questões em relação à medida de segregação, à medida de exposição. Eu acho que a gente tem que fazer o mesmo exercício para as medidas de desfecho, entendeu? Eu acho que elas podem, porque qual é a minha preocupação? É assim, pode de fato ser assim, existe um nível de homogeneidade tal na alimentação infantil que a segregação não capta, né? Essa diferença, isso pode existir, ou a gente pode ter questões metodológicas, e eu acho que os dois exercícios reflexivos precisam ser feitos, né, para poder, e eles se complementam, na verdade, né. Em linhas gerais, assim, eu gostaria de, assim, com um momento com mais calma, e voltando em cada slide para a gente refinando essa coisa que você foi falando, aqui está estranho, mas acho que, assim, hoje é uma ideia de fazer esse panorama mais geral, né, estou supondo, então, queria deixar esses elementos aí na mesa. Foi ótimo, Inês. Essa questão do cálculo amostral já está no radar para a gente revisar. Mas está com uma dúvida, Bel, dessa tabela mesmo que você está mostrando, ela queria que você explicasse um pouco mais. Fala, Laís. Isso aí seria o quê? A proporção, na linha aí da diversidade alimentar, seria a proporção de crianças dentro de cada extrato de segregação que foi classificado como, sim, para a diversidade alimentar. Isso mesmo. E a linha de cima seria o... Ela não pode existir, Bel, essa linha de cima não pode existir, ela é confusa. Isso, assim que eu mostrei para a Letícia, o não. Ela já tinha me sinalizado. É a proporção de segregação só. Ela está repetindo uma coisa que ela já informou. Qual a proporção de crianças segregadas? Isso. A Letícia me sinalizou logo que eu mostrei para ela. Entendi. É a distribuição de segregação, né? Aquela ideia. E aí, no caso, também está distribuído na coluna, né? Para a questão do p-valor, acho que não faz diferença, porque o Q quadrado ele trabalha com a contagem, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu trabalhei com... Na verdade, isso é uma coisa anterior. Que pacote que você usou para levar em consideração os pesos amostrais nesse desenho de estudo que você usou? Eu usei o SURV, né, para a gente fazer a leitura do banco, e acho que ele já foi suficiente para fazer essas análises aqui do Q quadrado. Agora, para fazer as... Estou te respondendo?
Só para... Depois você pode dar a complementação, só para eu não perder aqui Tá. um pequeno detalhe. Eu trabalhei com esse pacote em 2020. E naquela época, ele não tinha recurso para calcular teste quadrado, exceto para tabelas 2x2. Então, eu não naquela versão, eu não tinha como fazer isso que você fez, por exemplo, né? Que você tem a segregação com 3 categorias. Eu só conseguiria fazer se fosse diversidade sim ou não, versus segregação alta ou baixa. Mais do que isso, ele não fazia. E na época, o R ele dava uma mensagem de erro dizendo que, tipo assim, estimei, mas isso aqui pode estar errado. Basicamente isso. E aí eu queria saber, eu sei que tem uma versão atualizada dele que saiu em julho do ano passado, e aí eu queria saber se agora isso está disponível e se você se lembra de não ter tido nenhum tipo de mensagem de erro ou qualquer coisa do tipo, né? Porque vai que você está tendo essa dificuldade aí por conta de uma limitação do software. Eu não me lembro de ter visto nenhuma mensagem de erro para essa parte aqui, não. Mas vou conferir. Por via das dúvidas, vou conferir. Mas, Laís, só pegando o que você falou, eu não sei se eu entendi o que você falou, que aí está somando das colunas. Aí, pelo que eu entendo, aí não... Pelo que eu entendi... Não, fala, pode explicar. Eu acho que aí não soma nada, na verdade. Ela só diz qual é a proporção, ela só está caracterizando. Não, eu quero dizer, somando a diversidade alimentar sim com o não, que está invisível. Na coluna. Que ela está... Entendeu? Isso. Que aqui a linha que é isso, né? É essa a ideia, né? Ela está vendo a prevalência do desfecho segundo o estratificador. Sim. Só porque eu me confundi com aquela linha ali que estava com a... essa linha sim, ruído, pessoal da segregação. Eu não lembro isso mesmo, Bel, no seu script. Eu até olhei sobre... essa parte eu não me lembro. Como é que estava esse comando do que quadrado dentro da Survey, né? A Survey, às vezes, é complicada mesmo para alguns testes. E aí eu lembro que até quando eu tinha dificuldade, eu falava com o Léo, né? Basti, ele falava para eu usar, tipo, fazer um modelo para poder ver a diferença entre as categorias, para fazer com modelos, sabe? Que realmente era ruim de ver com alguns testes. Eu não lembro como é que se fez. Essa parte em especial eu não me lembro de ter visto nenhum erro, mas vou conferir tudo e depois a gente pode checar juntas também tudo de novo, né? E uma outra coisa, assim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu fico um pouco... Eu não sei se realmente é isso, se a gente tem que passar... Não sei, queria ouvir mesmo vocês. Se a gente realmente tem que passar rápido sobre todas as associações, porque elas não foram estatisticamente significativas. Não sei. Não entendi sua pergunta. Não, nos modelos, né? Nos próximos slides dos modelos, que a gente realmente viu que não existia associação estatisticamente significativa, então a gente não comenta sobre nenhuma das associações. Mas acho que é isso mesmo, assim, não olha algum tipo de... Considerando que pode ter alguma limitação por tamanho da amostra, alguma coisa assim. Não é interessante mesmo a gente olhar nenhum comportamento, já que não foi estatisticamente significativo. Você pode ampliar um pouquinho, Bel? Posso. Eu passo rápido, eu realmente não vi. Eu só fiquei na dúvida se vale a gente parar para olhar. Uma coisa que eu estou pensando assim, se a gente está considerando que a gente está comparando a alta e a média em relação à baixa, a gente está invertendo o gradiente aí, né? O intuitivo, né? Se a gente imaginasse que tá a baixa, aí você vai fazer a média em relação à baixa, a alta em relação à baixa, né? Você tem o gradiente... A baixa é a situação favorável, né? Quem está na baixa é a situação favorável, né? Seria mudar a categoria de referência, é isso, Inês? Então, a situação favorável, mas aí, nesse caso a gente está olhando agora a diversidade alimentar, não é isso? Isso. Então, aí a categoria de referência da diversidade é assim, e a categoria de referência para segregação é baixa. Isso, então. Então, o que a gente imaginaria?
o que eu estou pensando é que a gente deveria, o que seria para mim intuitivo, se a categoria de base está invisível e ela está acima dos dois valores, se a gente não teria que ter a média e depois a alta, em vez de ser ao contrário, entendeu? Para ficar na ordem do gradiente. Ah, sim, aqui você fala de colocar Sim, primeiro sim. média, depois alta. Eu também acho. Ah, sim. Se fosse um cenário, qual era a ideia? O que a gente esperaria? Qual seria a nossa expectativa? De que a gente tivesse menos... É porque não está intuitivo o raciocínio, né? O raciocínio é assim, quer dizer, você pegou a categoria de base e a categoria de proteção. Uhum. Então, aqui, a gente encontrar um odds baixo é o risco, entendeu? Entendi. Então, a cabeça tem que dar duas cambalhotas para poder entender. Sim. E poderia ter sido... esse odds aqui é para o sim, né? Diversidade alimentar. Isso. Tá. Sim, é a referência. Então, a sugestão O seria... raciocínio é assim, diminui, né? Tem menos chance de ter... É porque quando a gente olha um odds abaixo de 1, para mim é meio intuitivo você pensar em proteção, e não você pensar... Porque você está pensando que está na situação da exposição, mas você tá na base a proteção e não a exposição, né? Eu estranhei isso, entendeu? Porque eu acho que, mesmo independentemente da significância, para isso que a Letícia falou, para fazer um exercício de ver alguma dinâmica, é uma dinâmica que a gente fica vendo às avessas, entendeu? Então, Não sei se a sugestão seria colocar a alta como a categoria de referência? Porque é o seguinte, o teu desfecho é favorável, né? Aham. Você está olhando uma categoria de proteção, que é alta, não, que na verdade é baixa, segregação, e o teu desfecho é um desfecho positivo. Sim. Porque você poderia estar olhando, se você estivesse olhando a baixa, e fosse um desfecho, vamos falar assim, fosse tabagismo, sei lá, uma coisa ruim, um desfecho negativo, você fala, bom, à medida que aumenta a segregação, vamos supor que pode ser que um desfecho negativo aumentaria. Só que aqui a tua hipótese é de que esse desfecho positivo vai diminuir. E aí você vai ficar falando de um odds abaixo de 1 como sendo um desfecho esperado, porém não bom, né? Não está errado, mas é um exercício... Eu acho que ele é um exercício não está claro do jeito menos intuitivo mesmo, entendeu? É menos Não sei se eu difícil a interpretação dele, né? Ela tá Mas eu acho que mesmo começando assim, acho que sim, botar o médio antes. Que eu acho que já ajuda um pouco a... já facilita, já ajuda bem isso, porque você pensa, bom, se ela é 1, né? Se ela é 1, né, a base é 1, aí você tem, bom, você tem... Eu estava tentando olhar isso, sempre o médio está um pouco acima do alta, e parece que está. Coerente. Não é verdade? A gente esperaria, com essa lógica de odds que você construiu, a gente esperaria odds mais baixas para quem tem alta segregação, que é menor chance de ter diversidade. E isso está acontecendo até o modelo 6, que a gente está conseguindo enxergar, né? Do 1 ao 6. Isso, é o último modelo. Aqui embaixo é só Todos isso acontece. Né? Para o geral, né? E se a gente olhar agora para a faixa etária, também, né? Também. Então, isso que eu achei. Existe uma coerência. E talvez exista alguma coisa a ser falada, assim, mesmo sem estar, assim, sem ter... incluindo um no intervalo, né? Assim, pensando que a categoria de referência tem quantos? Tem 13% da amostra. A gente tinha 500 crianças, né? Aí perdeu um pouco com o endereço. A construção disso. E aí, depois disso, são 13%. Sim. Dentro dessa categoria, que é a categoria de referência, né? Sim. Não sei o quanto que isso... Não, mas 13% na população como um todo. Aqui é quem tem... Isso já é quem tem baixa... 13%... 13% é quem tem baixa segregação. Isso. Sim, 13%. E aí, qual é a prevalência? Aí que entra, Lelê. Aí, se a prevalência de diversidade é baixa... Eu não me lembro, Bel, você mostra aí de novo, eu não anotei aqui, a prevalência de diversidade na baixa segregação, aquela que a gente estava agora há pouco. Acho que é anterior, né? Isso, então 17. Você vê. Então, a gente tem 17% de 13%.
Entendeu? É uma coisa muito pequena. Exatamente, essa categoria. Não sei, chutando aí talvez, não sei, 3 crianças, 10 crianças, não sei. Tudo bem que está expandido, é outra Isso que eu estou lógica. achando que a gente experimentar fazer uma variável de diversidade com mais gente, com prevalências mais altas, pode ajudar. O gradiente pode estar mantido, mas ele está mais confortável para as operações, sabe? Sim. Eu penso isso porque a gente lidou muito com isso, né? E acabou discutindo isso e todo mundo concordou quando eu trabalhei com insegurança alimentar, na categoria grave, que acontecia isso. A Todo gente mundo acabou concordou tendo... com o que, Lelê? Não tô... E que realmente isso poderia estar impactando a gente não encontrar associação nesse os N's, considerando... né? N baixo, né? Muito baixo, né? Já... Intervalo, né, Lê? Os intervalos são bem amplos, pegam de 0,2 a 3, né? São bem amplos. Você vai... Eu tenho já um rascunho do script da diversidade alimentar de acordo com a OMS. Vou preparar para a gente discutir. Você pode voltar lá naquele dos modelos? Posso. Ainda mais esses modelos mais ajustados, né? Quanto mais variável você vai inserindo, mais você precisa. Um monte de variável, um monte de categoria, você vai quebrando ali, né? Como se fosse em sub... E aí todos estão acontecendo, menos aquele ali, né? Tem só poucos ali embaixo, no modelo 4 e no 5, que acontece isso da média estar superior à baixa, né? Depois. Sim. Aqui já começa. Aqui tem a inclusão, acho que da renda. Deixa eu só dar uma conferida. Modelo 3, né? Tem a inclusão da escolaridade materna, depois da renda, benefício e número de pessoas. A partir do... Mas é um comportamento muito semelhante, tá? Eu não... Eu nem diria que é a maior, assim, porque ela está em torno do 1 e o outro está mais baixo. Acho que, assim, o gradiente está aí, entendeu? O gradiente está aí, mas ele está... Ele está coerente, isso é muito legal, né? Isso até tranquiliza um pouco aquele achado descritivo. Variada, sim. Acho que dá para explorar um pouco isso. Talvez repensar, né? Qual realmente vai ser o modelo, parar para pensar com calma, né? Qual o modelo que vai ser escolhido, né? Como que ele está impactando assim. Porque provavelmente também ela calculou os VIFs, tá, gente? Da correlação entre essas variáveis, porque elas falam muito, né? A gente fica sempre intrigado se não tem sobreajuste aí, de ela olhar a educação, renda, presença de benefício. Número de pessoas por domicílio e benefício. Então a gente olhou, né, a correlação entre essas variáveis por um teste que a gente fez, mas mesmo assim acho que a gente pode ser mais parcimonioso com essas variáveis, sabe? Eu ia falar isso, Lelê, porque isso também pode estar pesando aí, né? Esses N's, é isso que eu acho que tem um comportamento acontecendo, mas só que a gente talvez esteja borrando um pouco o nosso olhar, né? Mesmo que ele não seja significativo, acho que a gente talvez esteja borrando um pouco o nosso olhar. Legal. E só aquele comentário que vocês estavam falando sobre somar 100% no ultraprocessado, né? Que eu acho que está muito alto esse VET médio. Quanto que ele está dando? Diminui um pouquinho, por favor. Ele vai dar uns 1.300, 1.400, né? É isso? Mais ou menos por aí, né? Eu acho que está muito alto, porque o meu de 2 a 5, eu abri aqui, já estava tipo 1.300. Esse daí incluindo todo mundo. Sim. Incluindo criança pequenininha, né? Tá dando 1.000, tá muito alto, eu acho, assim. Sei. O pequenininha você está indo de 6 em diante, né? A partir dos 6 meses, que foi a parte da ASBO, né? De 6 até 2 anos. Eu acho que pode estar alto, pode ser. Esse é considerando já a sua amostra, né? Tirando as perdas por... quem ficou realmente em todos os modelos, né? Isso. Então, realmente, não é exatamente o mesmo comportamento esperado do meu, mas mesmo assim parece um pouco alto.
o VET médio do grupo, Uhum. por aí, 1.400, incluindo criança de 6, 7, 8 meses. Mesmo que É tenham porque o perda número de seletiva. crianças era menor de 2, acho que era 180, dos 500 e tanto, 180 é menor de 2. E menor de 1 é bem pequenininho, entendeu? Uhum. É um E aí número talvez tenha pequeno. uma perda, não sei se teve perda seletiva acho que a gente olhou já isso, né? Do endereço dessas questões que ela pegou para fazer a segregação em alguma parte da Da faixa faixa, etária isso, da faixa etária eu até fiz esse exercício e não vi diferenças era da faixa distribuída, etária. né? Que logo depois da nossa conversa eu fiz esse exercício para olhar se tinha alguma perda Beleza. importante. Mas se manteve a mesma proporção, mais ou menos, de faixa etária. Bom, mas acho que a gente precisa rever esse VET mesmo assim. Tá bom. Essas coisas que a gente acha que tem uma coisa estranha, é bom depurar, né? Porque Sim. E aí tem algum tem um erro ruído aí, com de repente o certeza. ruído continua. Eu Tem um vou. erro com certeza, porque 80% não tem condição de ser do grupo 1, né? Na Uhum. nova. Não tem como ser. Quer falar, Laís? Tá com Eu uma tô cara aqui, querendo falar. uma cara de engasgada. Oi? Gente, desculpa, gente. Eu vou ter que abrir a porta ali, desculpa, eu já volto. Não, tá bom. Eu gostei de ver os modelos. Acho que não lembro se eu já tinha visto esses modelos. Acho que ainda não. Não, avançou muito, eu queria te falar isso, Bel. A última vez que a gente conversou para hoje, acho que você cresceu muito, assim, em termos das coisas que você aprendeu, tá? Isso está nítido, assim, muito legal, né? Sim. Agora é realmente a gente fazer esse banco ficar mais, te ajudar mais a analisar as coisas que Sim, eu já ia você até está pedir falando. para marcar com a Letícia, porque às vezes eu fico muito insegura, né, com as saídas, com as coisas, né? É sempre bom alguém para ajudar a gente a checar e tal. Sim. Aí a gente marca de checar do início ao fim. Vou deixar. São várias etapas, né, gente? Sim. E a gente abandonou a ideia de juntar, né? Diversidade, porque um estava com um esquema dicotômico e o outro não, né? A gente tinha chegado a pensar, né, de juntar e fazer um indicador só, mas acho que não tem um fôlego, pelo menos para agora, né, do tempo, né? Eu fico pensando, seria uma coisa de quem está nos quinto, quem está dicotomizar assim, quinto, primeiro e segundo quintos e o resto, entendeu? Uma coisa assim de. Mas, enfim, deixa para outro momento. A gente segue nessa ideia que a gente está explorando dois lados da moeda da qualidade, né? Acho que é um pouco essa Isso. ideia. A gente ficou muito na Tá dúvida certo. também, Inês, essa coisa de cortar no terço ou no quinto, né? Uhum. Isso é sempre uma questão, né? Quando a gente está olhando para estudo de consumo de ultraprocessado, né? Então, aqui também, nesse modelo dela, a gente não colocou a energia total, né, no ajuste, que aí também é outra questão. Então, É importante. Isso é importante. tem uns pontos aí, né, que ainda, assim, acho que falta um amadurecimento também nessa coisa de como trabalhar com essa variável neste grupo etário, tá? Porque, assim, tudo é diferente, né? A literatura vai substituindo a gente em alguns grupos, em alguns tipos de população, mas a gente está com uma população específica, num grupo etário específico. Mais homogênea mais entre si, homogênea. porque... Sim. Então, a gente ficou com muito, assim, quando eu falei assim para ela, Bel, tudo bem, não atende a proporcionalidade do tercio, vamos rodar um multinomial só para ver o que acontece com os terços, porque, embora o Dayan esteja ajudando ela a ver um outro tipo de modelo ordinal, né, se a gente decidir trabalhar com terço, porque eu achei quinto muito, sabe, Inês? Eu fiquei... Não, isso que eu falei, acho que assim, é ótimo usar quinto quando dá para usar quinto. Eu acho que a gente não tem um número amostral para quintos, eu acho. Quando varia o suficiente dentro dos quintos, né, para poder captar uma diferença e por isso abrir tanto, né? Assim. Porque na hora que você. Porque essa coisa, quantos você tem em cada, sabe, cada um deles também, né?
E vocês chegaram a cogitar um caminho do meio, que é fazer quartos, em vez de fazer terços? Não chegamos. Mas- Interessante. Podemos olhar. Mas, Letícia, você falou sobre o ajuste do VET, foi isso que você falou? Você Foi. falou sobre isso? Isso. Não sei se precisa do ajuste do... Eu acho que é comum, Letícia, quando faz análise. Não, mas ela já está fazendo a participação, energética do... Entendeu? Não tá sendo influenciado por quem come muita energia ou pouca energia. Porque geralmente a gente ajusta porque varia muito, né? Se a pessoa consome muita energia, pouca energia, aquele consumo de gordura. Falando de números ou de- absolutos, né? Falando de diferenças das No meu, médias. por exemplo, eu ajustei porque aí eu via o micronutriente. Então, eu ajustei o micronutriente. Você estava olhando aporte, você não estava olhando participação percentual. Aí eu via, tipo, quanto a participação Participação influenciava no relativa. micronutriente. Aí o micronutriente, sim, se eu tenho muita energia, pouca energia, pode ter mais vitamina A e tal. Mas ali, se ela só tá vendo, não sei, fiquei pensando. Eu acho que você tem razão. Você tem razão nisso. Eu tenho, pelo que eu tenho estudado, eu tenho visto o oposto. Meio que naquela lógica de que quem come mais de tudo. Então, vai comer mais micronutrientes, assim como também Não, vai é comer isso. mais grupos de alimentos. É isso mesmo. É a mesma coisa que a Letícia falou. Mas aí depende também um pouco do desfecho, né? Porque se eu estiver estudando, por exemplo, obesidade, a ingestão energética total ela vai ser um mediador, aí já não vai fazer sentido ajustar. Aí, nesse caso aqui, não sei. Porque aqui ele é o desfecho, né? Aquele Fiquei meio... tipo, o consumo já é o desfecho, né? Fiquei na dúvida, mas depois a gente pensa com calma. Tá bom. Mas você tem razão, né? Porque eu tô com raciocínio do consumo. Quando a gente vê os nutrientes, né? A gente vê como que a participação influencia nos nutrientes. Aí sim, alguma coisa tem que estar padronizado, porque senão o consumo total de energia vai influenciar. Mas aqui ela está querendo ver uma outra exposição influenciando a energia que já está padronizada pelo total de cada, né? Já que é uma proporção. Porque já é uma participação relativa. Tem razão, você tem razão. Mas não sei, Acho acho que a gente que tem pode pensar. Não sei Uhum. pensar. Mas fala, Laís, voltou seu... Pois eu já esqueci o que era naquela hora. Ai, meu Deus. Mas vou falar de uma outra coisa que eu estava pensando antes. Esse questionário de diversidade alimentar, você usou a versão original dele, né? Digamos assim. São quantos itens Como ao assim? todo? É porque tem uma adaptação. O questionário que está sendo utilizado atualmente no Vigitel, por exemplo, né? Que ele tem um conjunto de marcadores de alimentos in natura e um outro conjunto para ultraprocessados. Esse de ultraprocessados, ele é novo, mas os marcadores de alimentos in natura ou minimamente processados, eles partiram desse questionário de diversidade alimentar da OMS. Aí teve acho que 2 estudos de adaptação e de como que ia, né, mexer com essas categorias e tal. A Letícia quer falar. Laís, é porque ela tirou do recordatório. Não, da diversidade foi feita a partir do questionário fechado. Mas aí ela consegue olhar para tudo que tem no dia, entendeu? Não sei, eu acho que foi isso que você... Quando você fala do vídeo, tá? Eu imaginei essa sua linha de raciocínio. Tipo, como que ela validou, que perguntas entram para marcar ultraprocessado. E aqui ela olhou tudo da criança, entendeu? Não, mas ela está falando da diversidade. Acho Não, que ela tá com foco mas in em relação à natura. diversidade, esse questionário original ele foi aplicado, é isso? E além disso, você tem um recordatório? Isso, Tem tem um questionário fechado que tem essas perguntas que estão listadas aí. Isso. E, Bel, esses números que a gente viu foram com o questionário fechado. Questionário Esses fechado. números todos de diversidade foram de questionário fechado. Isso. Você conseguiria, então, chegar naqueles quintos de participação para alimentos in natura ou minimamente processados com o R24, não? Com o recordatório. Mas ela faz com isso. Ela faz com o recordatório. Para ela chegar na participação de ultraprocessados, ela tem os outros, né? Foi o recordatório. A diversidade foi construída a partir do questionário fechado e a variável a UP, né, foi construída a partir do recordatório. Sim, mas por que você está utilizando esse questionário de diversidade para ser a sua variável de qualidade da dieta, o polo positivo, sendo que ao invés de fazer a mesma coisa que você fez com os ultraprocessados, a partir do R24? Mesmo que ela usasse o recordatório de 24 horas, ela iria dizer, é totalmente diferente a lógica do indicador. A lógica é uma lógica qualitativa de presença ou não
daquele determinado tá. alimento. Não é de Entendi. participação relativa de energia. Entendi. Porque hoje, quando você constrói a participação de ultraprocessado, você pode construir participação do in natura. Tá? E aí você está falando de participação no total de energia, mas esse aqui não é o foco, é a presença ou Sim. não. Tá vendo coisas diferentes, acessando coisas Entendi. diferentes da qualidade, né? Uhum. Entendi, tá. Poderia pegar o recordatório para ver, para olhar, só usar recordatório em vez de usar questionário fechado e aí olhar, tipo, tinha cereal, tinha hortaliça? Isso, Isso daria para ela um conforto ali de não ter que falar que usou duas fontes diferentes da mesma criança, né? A gente está saindo, a gente fez validação desse questionário, nesse mesmo banco, né? Para crianças pequenininhas, submeteu agora, finalmente, o artigo da Juliana, né? Vocês têm aí, a Letícia tem. Eu não me lembro de cabeça do diversidade, como é que ficou mas aí a validade é comparando esse com o pré-recordatório, não é comparando com 3 recordatórios não consecutivos, não é essa validade que foi analisada, é o quanto que o questionário fechado capta do recordatório, né? Eu estou entendendo que, assim, mexer no recordatório agora para fazer a diversidade é um trabalhão que o timing não permite, eu estou entendendo isso. Não é isso? Para agora, não. Eu acredito que não, né? Mas eu entendi a questão da Laís mesmo, assim, pensando na diversidade, eu entendi. Eu entendi o que você quer dizer. E o que deixa a gente também um pouco mais tranquilo é que foi a mesma pessoa no mesmo dia, sobre o mesmo dia. Sobre o mesmo dia. É como se ela estivesse já simplificando do recordatório, já fazendo uma coisa qualitativa presente ou ausente, entendeu? Mas aí a pessoa informou espontaneamente no recordatório, depois aqui informou não espontaneamente. A pergunta era lida, então a pessoa podia lembrar melhor, né, quando era perguntada, do que no espontâneo. Eu não me lembro de cabeça como ficou para a diversidade. Posso olhar aqui rapidamente, se vocês quiserem. Deixa eu pegar aqui o artigo. A validação. Mas também não é o grupo todo, né? Aqui está só os menores. Sim. Mas porque você pode ser, num momento futuro, perguntada sobre isso, né? Por que você usou o banco e não o outro, né? Faz sentido mesmo. E aí acho que é uma questão operacional mesmo, né? E de timing, né? Porque... Sim. E nas conversas com a Letícia, pelo menos a gente estava discutindo que ele acessa e diz coisas diferentes, né? O quê? Com a Letícia. A diversidade alimentar, né? Com a Letícia, a outra Letícia, né? A diversidade alimentar construída a partir do questionário, né? Ela acessa coisas diferentes, né? Então, por isso que justificaria a gente olhar também desta forma. Se pudesse olhar os dois, né? Mas que bom, parabéns. Eu acho que foi muita coisa, e são coisas que consumo já é uma missão trabalhar, né? Assim, são poucas pessoas que exploram muito, assim, estudam muito, e ainda tudo dentro do R, com a amostra expandida, assim, o grupo que faz isso no Brasil, a gente conta, não sei, na mão, fazendo isso dentro do R, sabe? Então, acho que foi um super avanço. Sempre vai ter coisas para ajustar, se ainda está no momento mesmo de ajustar, e a gente também está aprendendo ao mesmo tempo que está fazendo com você, mas acho que foi muito legal. Foi bastante. Foi legal olhar aqui rapidamente, a Juliana fez, né? Construiu com o recordatório e com o questionário, né? A diversidade alimentar. Só que aqui o dela é diversidade alimentar mínima. E aí ela encontrou, usando o questionário do primeiro dia, 80% de diversidade alimentar mínima e 76,6% usando o recordatório. O índice de acurácia deu 81%, sensibilidade 90%, expressividade 52%. Mas aí deu a diversidade alimentar mínima, não é a diversidade alimentar que você está fazendo aí, né? Que Sim, ela começou dessa forma, né? Mas ela acabou mudando, então. A gente agora atualizou tudo para o indicador da OMS. A gente achou que não ia ser difícil justificar, dada a publicação. Sim. Para essa finalidade, a lógica que ela queria, que era dizer usar esse coisa para construir os indicadores da OMS, ficava difícil não ser assim. No teu caso, você está falando, eu estou assumindo que o meu indicador de qualidade, quer dizer, o parâmetro diversidade para a qualidade é um parâmetro mais rigoroso, porque é isso, o parâmetro da OMS é mais benevolente, o nosso é mais rigoroso aqui, né? No nosso caso aqui, eu acho que além da coisa da OMS, que facilita você ter uma referência da OMS para dizer, usei esse aqui,
Sim, Eu acho que tem mais a ver com o número amostral do que com outra coisa, sabe? que eu Se vou eu tivesse um explorar. montão de gente, era super confortável usar esse aqui, porque eu suporia que o mais exigente ajudaria a ver mais essa discriminação entre os 3 níveis de segregação. Pode ser que aconteça isso, se usar a diversidade alimentar mínima, fica tudo igual, entendeu? Pode ser que isso aconteça. Ou não, né? Pode ser que você consiga ter um gradiente maior, porque Ou não, como muita gente fala não, ou não, porque a gente está com uma população mais homogênea, mais para pobre, né, Inês? Então, talvez, não sei. não, talvez consiga ter um gradiente, porque para ter tudo, as pessoas ficam com não. Mas para ter um pouquinho mais, um T4, um T5, né? Pode ser que ajude, em vez de ter os 6, né? Uhum. Teria que talvez olhar essa distribuição, a gente explorar um pouco ela, né? Para poder tomar essa. Bom, mas acho que vale a pena experimentar. Fazer um exercício com esse indicador de diversidade alimentar mínima, por tudo que a gente já conversou. Eu vou pedir desculpas, eu preciso entrar em outra reunião que começou às 5h30, que eu já avisei que estava atrasada, mas Eu acho eles falaram que agora não dá mais para eu não ficar lá. que a gente Obrigada, Inês, foi ótimo. também, que a gente também está estourando o horário. Obrigada, Inês, tá? Nada, mas assim, não sei se vocês querem discutir algum encaminhamento, alguma coisa, eu estou à disposição também. Assim, eu posso seguir, se vocês quiserem falar alguma coisa por WhatsApp, eu fico aqui acompanhando vocês. Ela pode marcar lá no grupo para a gente encontrar, né? Mas ela tem aí já algumas diretrizes para explorar. É. Eu posso cuidar do miudinho e a gente marca no grupo para apresentar as coisas Legal. que ela rodar, tá? Próximos passos disso que a gente está conversando, né? Isso. Maravilha. Vou correr lá então, minha gente. Beijo. Tchau, Inês. Beijo. Beijo. Então, obrigada, Bel. Tá aí gravado, né? A gente tá com um quórum baixinho hoje. Um monte de gente hoje não pode vir, né? Eu fiz a besteira de... Vou parar de gravar para não ficar...